bom dia, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá então, vamos para a nossa aulinha de hoje. A aula de hoje é de geografia. A gente vai falar aí um pouquinho do que está acontecendo lá no módulo 6, né? Esse módulo 6 fala dos desafios demográficos e sociais da América anglo-saxônica. A gente viu no módulo anterior aí um pouco das características físicas da América anglo-saxônica. Agora a gente entra aí na parte demográfica e social, né? Como é que é o povo dessa América anglo-saxônica. Bom, para a gente entender primeiro o que é esse processo desse povo americano, a gente tem que entender um pouquinho de alguns conceitos básicos que a gente já viu em aulas anteriores, mas vamos dar uma relembrada, né? Primeiro, o que é migrante, o que é migração. Migração é quando a pessoa rompe os laços com o seu local de origem e parte para outro lugar. Isso aí pode ser de um país para o outro, de uma cidade para outra, de um bairro para o outro, ou seja, você está migrando. Você pode sair de uma escola, da sua escola de origem e ir para outra escola, você está migrando de escola. Então você mudou do lugar que você está para outro lugar, você é um migrante. E esse migrante ele pode ser considerado de duas formas. Ele pode ser de acordo com o local que ele está, se ele está chegando ou se ele está saindo de um lugar. Então, se ele está chegando, ele é um imigrante. Se ele está saindo de um lugar, ele é um emigrante. Então, a partir do momento que eu chego no lugar, eu sou imigrante naquele lugar. E se eu estou saindo do local onde eu vivo, eu sou um emigrante. Beleza? Bom, então, outra questão, outra característica também que a gente tem que falar um pouquinho sobre é sobre os fatores de repulsão e os fatores de atração que acontecem. Então, quando a gente fala da América anglo-saxônica, o que é o principal fator de atração da América anglo-saxônica? Sem dúvida nenhuma, o crescimento econômico, a atividade industrial muito evoluída, o setor de serviços muito dinâmico e a democracia estabilíssima, né, muito estável dentro da América anglo-saxônica. E, em compensação, principalmente os europeus que saíram, né, ou que saem hoje, até a maior parte da Europa que sai hoje vai para os Estados Unidos, ou saiu e foi para os Estados Unidos lá no começo da formação. O que é que levou esses caras a irem para lá? O que levou eles a irem para lá foi principalmente os fatores de repulsão do local onde eles estavam, que era o caso, por exemplo, de uma guerra, que era muito comum, guerras na Europa no período da colonização americana. Hoje também a gente tem guerras no Oriente Médio, que são fatores de repulsão dessas pessoas. Desemprego é outro fator de repulsão. Lá está desempregado, vai procurar um emprego nos Estados Unidos ou no Canadá. Perseguições étnicas, políticas, religiosas, pessoas que são perseguidas nas suas origens lá, acabam tendo isso como fator de repulsão, e a gente vai ver que muitos deles aconteceram no início da formação norte-americana, e até hoje eles são fatores que influenciam, tanto repulsivamente quanto fatores de atração. Mas vamos lá. Para a gente entender isso aí, vamos entender um pouquinho nessa América anglo-saxônica quem é os povos que formaram essa América anglo-saxônica. E a gente diz que existe três pilares básicos, três pilares étnicos na formação dos povos norte-americanos. Quais são esses pilares, né, desses povos da América anglo-saxônica mais especificamente? Bom, nós temos os indígenas ou povos nativos, né? Nós vamos ver que vai ser diferente do Canadá e dos Estados Unidos, mas muito semelhantes entre eles. São nativos que já existiam naquela terra antes da chegada dos europeus. Nós vamos ter os próprios europeus que vieram de outros continentes até a América para se estabelecer, e nós vamos ter os africanos que vieram com a migração forçada, né? Eles não queriam ir para a América, não, e acabaram sendo levados como escravos para a América. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses três pilares aí, nesses três povos. Primeiro, falando dos indígenas. Os indígenas que nos Estados Unidos são chamados de indígenas, mas no Canadá são chamados de aborígenes, né? Vamos falar de um por um deles aqui. No caso dos Estados Unidos, tanto os aborígenes quanto do Canadá, quanto os indígenas nos Estados Unidos são a sua população original, né, a população original da América. Nos Estados Unidos a gente tem algumas tribos muito conhecidas, como é o caso dos Cherokees, dos Sioux,
dos Apaches, dos Comanches, né? São povos indígenas muito tradicionais. A gente vê muito isso em filmes, né, na televisão, principalmente filmes de Velho Oeste, né? Filmes mais antigos. A gente vai ver muito esses povos indígenas americanos aí, né? Não só filmes antigos, são filmes novos, né? Crepúsculo mesmo mostrava alguns, a saga Crepúsculo mostrava alguns nativos americanos no filme, né? Retratados no filme. Bom, no Canadá, esses aborígenes também não eram um grupo só, né? Chegaram a ter cerca de 634 grupos étnicos diferentes, falando 50 idiomas diferentes do Canadá. Então era muito mais diversificado até do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, durante o processo de colonização, houve um grande genocídio desses índios, né? Hoje a população indígena americana é bem menor do que era antigamente. Por que ela é menor hoje? Primeiro, porque naquela época as doenças trazidas pelos homens brancos mataram centenas, milhares de indígenas. Os conflitos pelas posses de terra entre os europeus que vieram e os próprios indígenas também acabou ocasionando a morte de muitos desses indígenas, e a exploração dos territórios e dos recursos naturais, né, que esses indígenas precisavam. Então, às vezes, por exemplo, quando o europeu vinha aqui e matava, por exemplo, exterminava, né, praticamente acabou com o bisão americano, esse bisão americano era usado como caça para os indígenas americanos, né? E isso aí provocou uma falta do alimento para eles. Então, essa exploração do território e dos recursos naturais era algo que ocasionou principalmente na diminuição. Hoje, os indígenas são uma minoria étnica, né? São bem menos do que a maioria do que a população americana. Hoje é muito pouca gente, muitos poucos, né? Apesar que o Canadá tem uma política muito forte de preservação desses indígenas, tá? No Canadá, os dois principais povos que a gente vai ter aí os Inuits, que são os conhecidos mais popularmente como esquimó, apesar deles não acharem isso legal chamar de esquimó, para eles é depreciativo. E temos os Métis, que são os mestiços dos homens brancos com esses mestiços aí. E esses homens brancos que a gente fala, que eram no caso os europeus, esses caras eram indivíduos, para eles, o que representava esses indivíduos virem para a América, irem para os Estados Unidos, para o Canadá? Para eles era uma possibilidade de sobrevivência e recomeço de vida, né? Porque a maioria deles ou estava ou tinha algum problema lá na Europa e acabou vindo para cá como uma opção. Para o Estado inglês isso também era interessante, porque acelerava o processo de ocupação e o aumento da produção que a colônia produzia para a metrópole inglesa lá, principalmente para a Inglaterra no início, né? Um fator que levou muitos europeus a virem para cá eram as perseguições religiosas, porque nós vamos ter aí duas classes muito distintas, né? Os Quakes, esses Quakes eram ingleses liberais que acreditavam que cada um poderia ter a cultura, a religião que quisesse. Então isso aí influenciou muito outros imigrantes na vinda para cá, né? E a gente vai ter também os puritanos. Esses puritanos eram os protestantes, né? Que na época em que eles estavam lá na Inglaterra, eles participaram daquela revolução puritana. A Revolução Puritana, que era a reforma, né? A reforma religiosa que teve na Europa, que foi justamente Martim Lutero criando novas religiões contra a Igreja Católica. Então criou essas religiões protestantes. E esses protestantes aí acabaram que lá na Inglaterra, a Inglaterra era um estado anglicano, né, tinha a religião anglicana, que também era uma religião protestante, mas era diferente dos puritanos, né, que os puritanos eram os protestantes de Martim Lutero, os anglicanos já eram do rei Henrique, e esse rei Henrique acabou perseguindo esses puritanos lá, né, e com essa perseguição religiosa, que era perseguição séria, chegava a matar puritanos, esses puritanos acabaram se deslocando, fugindo desse povo
que estava perseguindo os ingleses, perseguindo eles lá, e vieram para os Estados Unidos, onde eles não tinham essa perseguição, podiam viver em tranquilidade aqui. Né? Esse povo, quando chegou aqui nos Estados Unidos, eles eram chamados de WASP, White American Anglo-Saxon Protestants, ou seja, americano branco anglo-saxão protestante. Né? Era o típico americano protestante de pele branca, né? Que é aquele típico americano interiorano dos Estados Unidos ali. E por último, não menos importante, os africanos, que tem aí como principal característica a escravidão associada a eles, né? Principalmente nos estados do sul dos Estados Unidos, né? Os estados do sul ali, Estados Unidos era o que adotava mais a escravidão. A condição de vida desses caras era muito ruim, então a gente vai ter um índice de mortalidade muito alta deles e uma expectativa de vida muito baixa. Então a gente vai ter eles morrendo muito cedo e não conseguindo ficar velho. Nós estamos falando lá no começo, né, da colonização, e isso vai acabar em 1865, no fim da Guerra da Secessão, quando foi abolida a escravidão nos Estados Unidos. Isso também não acabou com a segregação, não, porque na verdade, nos estados do sul, nós vamos ter muitas lutas pela igualdade de direitos civis, porque esses negros não são respeitados nos Estados Unidos como eles deveriam ser, né? Mesmo sendo livres, tendo lá em 1865 abolindo a escravidão americana, eles ainda não eram respeitados. Nos anos de 1960, tiveram muitos movimentos contra as leis que pregavam essa discriminação racial, porque isso era lei que proibia o trânsito de negros em locais onde brancos residiam. Eram leis. Então, teve muitas lutas contra essas leis de discriminação racial, principalmente por parte de Martin Luther King e de Malcolm X, que eram os dois principais representantes da classe negra nos Estados Unidos. Tá? O fim dessas políticas segregacionistas aconteceu, não tem mais essa política de segregação, ou seja, hoje todo mundo tem direitos iguais nos Estados Unidos, mas ainda há conflitos raciais no país. Mesmo as leis não deixando que aconteça, ela ainda existe. Tá? Em 2003, houve um grande marco para essa população negra, que foi a eleição de Barack Obama, presidente da República. Né? O Barack Obama era negro e foi eleito presidente dos Estados Unidos. Bom, e aí tem uma classe que vem fora dessas três, mas que são muito significativas dentro dos Estados Unidos e gera muita polêmica, que são os imigrantes. Tá? Esses imigrantes aí, a gente tem imigrantes vindo principalmente da Europa e da Ásia, mas aí nós vamos ver que no finalzinho agora do século XX, a gente vai ter uma imigração muito grande de latinos, né, de sul-americanos e mexicanos para os Estados Unidos. O que atraiu esse povo para os Estados Unidos? Foi principalmente a política no período entre guerras, né, o período ali da década de 20, que chamava o povo para os Estados Unidos com a propaganda do American Way of Life, né? O estilo de vida americano, né? Os anos dourados americanos. E através, principalmente, do cinema, da música e da televisão, se pregava esse estilo de vida americano, que era muito bom, que era próspero, que era muito fácil de se enricar. Então isso atraía as pessoas para lá. Entre 1870, para você ter uma ideia, entre 1870 e 1900, chegava a ter 20 milhões de habitantes, de imigrantes nos Estados Unidos. 20 milhões de imigrantes. Né? Isso aí antes dessa política. Aí vamos pensar isso aí, entre 1870 e 1900. Essa política do American Way of Life vai acontecer ali após o fim da Segunda Guerra Mundial, lá pela década de 20. Então a gente vai ver aí quantos imigrantes já tinham e quanto que isso iria aumentar. Esses caras buscavam novas oportunidades de trabalho. Esse boom de imigrantes, essa quantidade grande de imigrantes indo para os Estados Unidos, ficou conhecida como melting pot. Esse melting pot era essa explosão de imigrantes vindo para os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm uma característica muito xenofóbica, de não gostar de imigrantes. Isso aí é característica dos anglo-saxões, que consideravam todos os imigrantes inferiores a eles. Essa característica veio
de dentro da cultura, né, do povo inglês em si, que era descendente desses anglo-saxões. Então, essa xenofobia veio com eles. Tanto que foi construído nos Estados Unidos o famoso Muro de Tijuana, né, que é um muro que cerca uma parte da fronteira entre México e Estados Unidos. Inclusive, agora o Donald Trump comentou sobre a questão de estar ampliando esse muro aí, né? Tá aumentando o tamanho desse muro. Aí veio um período diferente nos Estados Unidos, que aí sim provocou ainda mais repulsão aos imigrantes, que é o atentado de 11 de setembro de 2001, né? Um atentado terrorista nas Torres Gêmeas, e esse atentado foi assumido pela Al-Qaeda, que é um grupo terrorista islâmico, né? Então esses islâmicos acabaram então fazendo com que houvesse uma rigidez ainda maior na migração para os Estados Unidos. Principalmente a maior dificuldade hoje para se entrar nos Estados Unidos é pessoas que venham do Oriente Médio, ali, pessoas que tenham cultura árabe, né? Tem uma dificuldade muito grande. Dentro dos próprios Estados Unidos há uma divisão aí entre quem concorda e quem não concorda, porque sabe-se que precisa desse imigrante dentro dos Estados Unidos, né? Sabe que precisa, mas tem parte da população que também não aceita. Entre os próprios presidentes isso acontece, porque a gente vai ver aí Barack Obama não aceitando a entrada, mas buscando integrar e acolher os imigrantes que já tinham nos Estados Unidos. Existe um nicho de trabalho que o americano não está disposto a fazer e precisa desse imigrante para estar fazendo a mão de obra barata, né? Então é interessante. Donald Trump já entrou tentando aumentar cada vez mais a restrição à entrada e aos imigrantes ilegais que existem dentro dos Estados Unidos. Então há uma luta interna. Já no Canadá o negócio é diferente. O Canadá ela é aberto, totalmente aberta à imigração. Ele aceita a imigração e até mesmo refugiados que venham de outros países, refugiados de guerra, o Canadá aceita. Por que isso acontece? Porque no Canadá acontece hoje um envelhecimento populacional muito grande. Há uma baixa mortalidade, ou seja, as pessoas lá no Canadá têm uma expectativa de vida muito alta, vivem até muito tarde, e hoje uma mortalidade baixa demais e uma expectativa de vida muito longa, né? Morre-se muito poucas pessoas e a expectativa é muito longa. O que acontece então? A gente vai ter uma necessidade de uma mão de obra jovem para trabalhar, né? O Canadá sabe disso, então ele abre fronteiras para que esses imigrantes venham para assumir esse trabalho que hoje está em falta no Canadá, tá bom? Outra questão importante também é a natalidade, que está em constante declínio. Hoje, cada vez mais famílias têm a quantidade menores de filhos. Muitos casais hoje no Canadá não têm filhos, né? Então, essa questão da baixa natalidade é outro problema sério que o Canadá vem enfrentando e sabe que precisa dessa mão de obra, então vai ter que buscar isso aí na mão de obra de imigrantes. Bom, a estrutura etária e a distribuição demográfica dos Estados Unidos e Canadá, nós vamos encontrar gastos muito altos com idosos, justamente porque esses idosos chegaram no período de aproveitar a previdência, né? O cara trabalhou, pagou a aposentadoria dele, chegou na hora dele se aposentar. Agora o Estado tem que bancar esse idoso em casa e uma queda grande na arrecadação, porque não tem quem trabalha no lugar dele. Então, olha o problema aí. Hoje, se você aposenta um idoso e tem o filho dele, por exemplo, assumindo o lugar, você mantém esse filho trabalhando e pagando a previdência, que vai pagar a previdência do pai dele lá na frente. Hoje o Brasil está começando a ter problemas com essa questão da previdência, né? Um alto índice de idosos aí, e fala-se muito sobre reforma da previdência justamente por isso. No Canadá é um problema já evidente. Lá no Canadá há uma quantidade grande de imigrantes porque não tem pessoas para trabalhar no lugar desses idosos que estão se aposentando, tá? E a distribuição demográfica hoje nos Estados Unidos e no Canadá estão totalmente associadas a atividades econômicas, né? Principalmente a questão
de urbanização, onde estão as indústrias, onde é que estão as indústrias hoje, por exemplo, principalmente próximo aos grandes lagos ali nos Estados Unidos, e é onde atrai o maior número de pessoas, onde as pessoas mais preferem viver, até porque existe toda uma questão de um quadro ambiental hoje que não se permite mais a criação de cidades e a população rural tem diminuído cada vez mais nesses estados. É isso aí que a gente vai passar para vocês. Vou deixar uma atividade para vocês aí, página 333, questão 2 e questão 3, do Praticando Aprendizagem, e do Aplicando Conhecimento, vai estar na mesma página lá, questão 2, 3 e 4, tá? Do Aplicando Conhecimento. Desenvolvendo habilidades, acho que se não me engano são só 2 questões, fazer as 2 também. Próxima aula a gente corrige isso aí e entra no último módulo de Geografia também, encerrando de vez esse livro 2 aí. E vamos trabalhar com revisão e prova, beleza? Pessoal, um abração, beijão para vocês, até a próxima, valeu!